fato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Louvado seja o nome do Senhor. Duas coisas eu gostaria de enfatizar para os irmãos, porque me chamaram muita atenção nesse texto que nós acabamos de ler. Primeiro é o convite que Jesus fazia para aqueles que realmente queriam seguir a Ele. É claro que esses homens, eles já tinham ouvido falar de Jesus. Como o próprio Filipe diz aqui para Natanael, que ele tinha encontrado aquele personagem de quem Moisés vinha falando, o Redentor de Israel, o Salvador de Israel. Então, nesse caso aqui, eles sabiam que as Escrituras apontavam para Jesus. É certo que nem todo mundo acreditava em Jesus como o apontado, como o indicado das Escrituras, mas aqueles que acreditavam passavam a seguir Jesus. Mas o que chama minha atenção nesse texto não é essa questão da revelação que está apontando para Jesus, da lei. Quem conhece bem a lei, quem lia a Torá, estava na expectativa da chegada do Messias. Quem lia o Velho Testamento sabia de alguns indicativos que diriam para eles quem seria o Messias. Então, muito mais do que isso, era a resposta pronta que era dada diante do convite que Jesus fazia. Quando Jesus faz o convite, quando ele diz: vem e segue, o que foi que aconteceu? Jesus não fez um discurso longo, prolongado. Jesus não deu uma aula de teologia. Jesus não começou a conjecturar, a colocar os pormenores diante da sua pregação. Ele simplesmente disse: segue-me. E o que foi que aconteceu com Filipe? Filipe seguiu. No que nós já ouvimos falar de Jesus Cristo, irmãos, no que nós já ouvimos falar de Jesus, não era necessário nós estarmos trazendo todo tipo de argumento para persuadir as pessoas para que elas buscassem Jesus. E nem tão poucos nós não poderíamos, nós não deveríamos estar acercados de acontecimentos, acercados de milagres, para que a gente pudesse ter uma relação sincera e verdadeira com Deus. Nós estamos esperando, eu não sei o que nós estamos esperando para que a nossa relação com Deus ela seja aprofundada. Para que a nossa relação com Deus, a aproximação dele seja uma aproximação convicta e de renúncia plena e total de cada um de nós. Esses homens, que a maioria deles eram pescadores, a maioria deles viviam, tinha uma pesca como uma atividade de sobrevivência, a maioria deles deixaram simplesmente, largaram os seus barcos, largaram as suas atividades e simplesmente seguiu a Jesus. Simplesmente que eu digo, fazendo comparação com as coisas desse mundo que atrai a nossa atenção. Então, primeiro fica essa lição para nós, como igreja, para nós que já conhecemos muito mais do que o que Filipe conhecia aqui na ocasião. Filipe não sabia da ressurreição de Jesus Cristo. Filipe não sabia da ressurreição de Lázaro. Filipe não tinha a mensagem apocalíptica, embora tivesse a mensagem escatológica dos profetas do Velho Testamento. Mas Filipe não tinha nada do conhecimento dessa convivência que foi até com ele mesmo que nós temos registrado aqui. Ele não tinha ciência das 3 ressurreições que estão registradas na Bíblia Sagrada, que eu e você temos,
que Jesus realizou. Talita Cumi, o filho da viúva de Naim, o garoto lá na saída da cidade de Naim, e o próprio Lázaro. Mas nós temos conhecimento de tudo isso que Jesus realizou, que Jesus já fez, e Jesus continua fazendo o convite para nós segui-lo. Jesus continua dizendo para nós renunciar a essa vida, mas às vezes nós temos dificuldade de renunciar um horário da nossa vida para estar com Ele. E aqui só bastou uma palavra. Ele disse: vem e segue-me. Só uma palavra. E Filipe viu tanta autoridade naquela palavra de Jesus, como tem José. Se você for ler os escritos de José, que era um historiador da época de Jesus, você lendo os escritos de José, ele fala uma coisa interessante de Jesus. Ele diz que Jesus tinha autoridade até no olhar. A postura de Jesus, ela impunha a autoridade. As pessoas viam que se tratava, nós estamos falando de um judeu do primeiro século que não era cristão. Você via nele a autoridade, o olhar dele era um olhar de autoridade. A postura dele era uma postura de autoridade. E às vezes nós que temos o Espírito Santo, que recebemos o Espírito Santo no ato da nossa conversão, do nosso batismo, às vezes é preciso falar muito mais do que um cego, às vezes é preciso estar lendo a Bíblia Sagrada de cabo a rabo, de capa a capa, para que nós realmente possamos seguir a Jesus. E a pergunta que eu faço é: eu estou seguindo Jesus verdadeiramente? Eu sou um seguidor de Jesus? Será se eu ouvi essa palavra do Senhor Jesus e obedeci ela quando Ele disse para mim, vem? Ou quando Ele disse para mim simplesmente, segue-me? Eu realmente abdiquei de tudo e de todos para seguir ao Senhor Jesus? Às vezes a gente acha que vai seguir Jesus quando a gente resolve, aceitar um chamado ministerial. Não, eu vou ser um missionário e uma missionária, então eu estou assim, ouvindo o convite de Jesus quando Ele pede para seguir. Eu vou agora me tornar um pastor, um pregador da palavra de Deus, e com isso vai estar confirmado no meu coração de que eu obedeci a palavra de Jesus quando Ele disse, segue-me. Não precisa nada disso. Não precisa nada disso. Você sabe, eu sei, na minha relação com Deus, eu sei se realmente eu ouvi ou não esta palavra que Ele disse para mim, segue-me. Porque é óbvio que muitas vezes nós estamos seguindo homens, nós estamos seguindo as circunstâncias. Dependendo da circunstância, eu estou seguindo Jesus. Depende muito da circunstância, eu seguirei ao Senhor Jesus. E seguir Jesus diante das circunstâncias não é seguir. Pode ser qualquer coisa, pode ser uma gambiarra, pode ser um desvio de caminho, mas isso não é seguir Jesus. Seguir Jesus é de maneira resoluta, resignada, você esquecer tudo e todos e olhar para Ele. Quando Jesus faz essa proposta aqui, eu acho interessante. Jesus não faz nomes a rodeio e Filipe chega para ele e diz, olha, está aqui diante de Natanael, está aqui um homem de quem Moisés falava. Então, Natanael certamente era uma pessoa que conhecia as Sagradas Escrituras da sua época. E ele disse, está aqui, olha, ele é de Nazaré. E aí a pergunta de nós, que eu queria tirar uma lição com você, a pergunta que se faz é, essa mesma pergunta que Filipe faz. Porventura, poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? Nós vamos perceber que Nazaré era uma vila muito discriminada para os judeus daquela época. Porque para que viesse um Salvador, o libertador de Israel, para que viesse aquele de quem Moisés falava nas Escrituras, era que se esperasse que no mínimo viesse da cidade de Jerusalém, a cidade que representava o grande rei Davi. Mas jamais se esperaria que o Salvador fosse alguém oriundo da cidade de Nazaré, embora ele não tivesse nascido em Nazaré. Nós sabemos que nasceu em Belém, mas cresceu na cidade de Nazaré. E aqui ele tinha acabado de ser batizado, pouco tempo depois do seu batismo. Mas a expectação que se tinha de Jesus é que ele viria, no mínimo, da cidade de Jerusalém, que, repito, era a representação do grande rei Davi.
E qual é a lição que eu tiro daqui, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos? É que onde é que nós estamos pondo as nossas expectativas? Onde é que nós estamos colocando as nossas expectativas? Ou em quem que nós estamos colocando as nossas expectativas? Porque, para o contexto daquela época, Nazaré tinha uma sinagoga. E para a realidade daquela época, a lei dizia que para que se tivesse uma sinagoga, era necessário que a cidade tivesse no mínimo 10 casas. Então, se Nazaré tinha uma sinagoga, é sinal de que ela tinha 10 casas. Então você olha, chamada de cidade, né? Então você olha para um lugar desse, você jamais vai esperar que de um lugar desse possa vir o regente do universo, o Criador dos céus e da terra. E a lição que que tudo aquilo que nós temos perto de nós, que Deus deixou chegar até nós, nós precisamos apostar alto. Nós precisamos valorizar aquilo que o Senhor permitiu chegar até nós, até as nossas vidas. Desde um contexto familiar, desde um convívio que nós temos, nós precisamos criar expectativas boas naquilo com que nós convivemos. Nas pessoas com as quais nós nos relacionamos, nós precisamos criar boas expectativas das pessoas com as quais nós nos relacionamos e dos lugares nos quais nós convivemos. Mas nós não temos valorizado, nós esperamos que o espetáculo aconteça no meio de pessoas ou no ambiente do qual nós fazemos parte, para que de repente nós comecemos a criar expectativas. Ninguém jamais. Eu estava comentando com a igreja outro dia, se hoje a cidade de Pedreiros é uma cidade pequena, você imagine aí há 50 ou um pouco mais de tempos atrás, 50 anos atrás, vou colocar só 50 anos atrás, e era uma cidade bem pequena. Quem diria que daqui surgiria um menino que passou pelas escolas públicas aqui desse município, que um dia saiu, que foi lá para São Paulo, estudou medicina, e com o conhecimento que ele tinha de medicina, ele aprimorou o seu conhecimento e conseguiu desenvolver um instrumento que até hoje salva a vida de muitas pessoas no mundo inteiro. O criador do Stens, ele é pedreirense, você já ouviu falar, né? Sabe aquele, irmã Nilce, aquele alargadorzinho, vou usar esse termo, né? Eu não sou técnico, vou usar esse termo, aquele alargadorzinho que bota dentro daquela mola, que bota dentro da veia, para que ela dê espaço, quando está entupida com gordura, e aquele alargador que coloca na veia, para que o sangue possa correr com facilidade, foi um pedreirense que criou. O criador desse instrumento, que inclusive até morreu agora, e parece que no ano passado. Então, quem diria que daqui sairia? Sabe, nós precisamos, como cristãos, preste atenção nisso aqui, nós precisamos, como cristãos, dobrar mais as nossas apostas naquilo que Deus colocou nas nossas mãos, naquilo que nos pertence e em nós mesmos. Nós precisamos dobrar mais as apostas em nós, por mais que as pessoas duvidem de nós, mas nós temos que apostar em nós. Quem apostaria em 4 leprosos contando a história de guerra na porta da cidade? A derrota já estava feita lá em Samaria. Mas o Senhor Deus mandou que 4 leprosos adentrassem o arraial dos inimigos. E 4 leprosos, não é? 4 leprosos. Foi suficiente para que Deus colocasse em retirada um exército inimigo. Os irmãos conhecem aquela história. Os 4 leprosos que estavam lá em Samaria. Quando eles entraram lá, quando eles começaram a marchar em direção a Samaria, ao território do inimigo, o exército inimigo pensava que era um batalhão que estava vindo, um exército muito grande que estava vindo. E eles correram, eles fugiram e deixaram tudo lá para que eles desfrutassem dos despojos. Quem diria que um menino com 5 pães e 2 peixinhos seria capaz de nutrir mais de 5.000 pessoas? Quem diria?
Então Deus está sempre mostrando para nós que Ele é que é o Deus da providência e que nós não desprezemos as coisas que estão em nossa volta e que nós não desprezemos nem sequer o nosso potencial, o nosso talento, a nossa capacidade. Poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? Nosso Deus, Ele é o Deus que do nada trouxe à existência todas as coisas. Eu agora à tarde, não, já agora, eu saí de lá às 7 horas. Eu fui visitar um dos nossos empreendedores aqui na nossa cidade, a convite dele mesmo, né? Eu nunca imaginei, Aldeclay, que o projeto do Bruno fosse um projeto tão audacioso. Pense no mega projeto. Aqui no interior, aqui no São Manuel, se você for lá, um negócio assim de louco. Pastor, quando eu comecei, eu trabalhava com um abatimento de 300 suínos. Hoje nós temos uma média de 2.000 por dia. Você consegue imaginar um negócio desse aqui na cidade de Pedreiras? Não dá nem para imaginar. Mas aqui tem, na cidade de Pedreiras. Não é? Então, às vezes, por isso que Jesus diz na sua palavra, olhai os lírios do campo. Vamos começar a olhar para os detalhes da vida. A vida é tão importante de ser vivida, que às vezes nós estamos procurando, sabe, vislumbres maiores para que nós possamos admirar, desfrutar da vida e até mesmo investir. Mas não, tem tanta coisa perto de nós que nós podemos valorizar, que nós podemos investir, e podemos investir alto e pesado, mas nós não fazemos isso. Mas se eu e você, nós confiamos em Deus, nós precisamos valorizar. Deixe um copo com água que chega na nossa mesa. Porque tem pessoas nessa hora que estão tomando água com algodão no hospital. Não é assim que se faz? Molha aí um algodão com água e vai passando nos lábios dele, passando nos lábios dela. Quantas e quantas cenas como essa a gente não já olhou? E eu conversava com uma pessoa já tarde, e ela dizendo que foi visitar uma pessoa que estava já em estado terminal com CA, e aquela pessoa disse, olha, eu sonhei em ter tanta coisa na minha vida, eu sonhei com muitas conquistas, eu sempre fui uma pessoa assim, altruísta no que diz respeito a conquistar, a vencer, lutar, batalhar. Eu construí grandes sonhos para mim, mas hoje a única coisa que eu queria na minha vida, tudo que eu queria era a minha saúde. E nós temos isso e nós não agradecemos a Deus. Nós temos isso e nós não agradecemos a Deus. Nós precisamos investir mais naquilo que está em nossa volta. Nós precisamos investir mais em nós mesmos. Nós precisamos fazer apostas maiores. Poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? O Salvador, o regente do universo estava ali à disposição deles. Mas a expectativa que eles tinham é que viesse no mínimo de Jerusalém. Mas não veio de um lugar inesperado. As bênçãos de Deus elas são assim, elas vêm de forma inesperada. Meus irmãos, esse final de semana eu entrei mais uma vez numa sala para estar defendendo uma prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Quando eu estava sentado naquela carteira lá com o meu nome, olhei para aquela prova com o meu nome, eu disse, meu Deus, quem sou eu para estar aqui nessa hora? A origem que eu tenho, a origem familiar que eu tenho, de pais paupérrimos, de pessoas humildes. Eu entrei numa faculdade daquela já com mais de 50 anos de idade. E o Senhor hoje me permitiu mais uma vez estar entrando numa sala de aula, sentar numa carteira como essa, meu Deus, obrigado. E até hoje estou abestalhado, estou agradecendo a Deus por isso. Parece tão pequeno, não é? Porque a gente só espera para fazer conquistas maiores, né? Não, de repente, só quando tiver com a vermelhinha da OAB que a gente vai fechar a rua e vai fazer um festão. Mas tem tantas coisas pelas quais
nós podemos agradecer a Deus, nós podemos vibrar mais com a vida, tornar a vida mais vibrante, com as coisas que Deus tem nos dado, com aquilo que Ele nos tem permitido, no mínimo com a saúde. Mas nós não temos vibrado, nós não temos apostado, nós não temos investido. Às vezes tem muitas pessoas que estão apostando em nós, apostando alto, mas nós mesmos não apostamos. Mas que fique, irmãos, essa lição para cada um de nós. E quando nós oramos com esse entendimento, a nossa oração passa a ser uma oração diferente. E eu digo para vocês, o que eu vivi, essa semana que eu passei lá em Teresina, resolvendo tantas coisas, algumas coisas bem difíceis, outras delas que eu já vinha orando há 4 anos, outras que eu já vinha orando há 10 anos, e o Senhor respondeu de uma maneira assim, maravilhosa. Eu estou, sinceramente, eu estou extasiado com tudo que o Senhor fez. Sai daqui com essa convicção, sai daqui com esse posicionamento, sai daqui valorizando coisas pequenas que Deus me deu, sai daqui apostando mais em você, e sai daqui com esperança em Deus, porque se você sair com a sua esperança em Deus, de repente de Nazaré você pode entender sim, lá de lá pode vir sim, o Salvador do mundo, o regente do universo pode vir de lá sim. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos dê a sua paz e a sua convicção. Amém? Vamos orar.